1. A doença no século XXI. Em setembro de 1978, Jeannette Parker se tornou a última pessoa na Terra a morrer de varíola. A apenas 100 quilômetros do lugar onde Edward Jenner vacinou um menino pela primeira vez contra a doença, 180 anos antes, com pus de varíola bovina de uma leiteira, o corpo de Parker abrigou o vírus em sua última investida na carne humana. Seu emprego como fotógrafa médica na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, não a colocaria em risco direto, não fosse a proximidade de sua câmara escura em relação ao laboratório, abaixo. Enquanto ela encomendava equipamento fotográfico pelo telefone numa tarde de agosto, vírus de varíola subiram pelos dutos de ar da sala de invaríola no andar de baixo, levando à sua infecção fatal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já passará uma década vacinando pessoas contra a varíola ao redor do mundo, e aquele verão prenunciava a iminência de sua erradicação completa. Havia-se passado quase um ano desde o último registro de ocorrência natural da doença. Um jovem cozinheiro de hospital havia se recuperado de uma forma branda do vírus na Somália. Uma vitória assim contra a doença não tinha precedente. A vacinação colocará a varíola contra a parede, deixando-a sem nenhum humano vulnerável à sua infecção e sem nenhum lugar para ir. Mas o vírus tinha um refúgio onde podia se esconder, as placas de Petri, cheias de células humanas usadas pelos pesquisadores para cultivar e estudar a doença. A Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham era justamente um desses refúgios do vírus, onde um certo professor Henry Bedson e sua equipe esperavam encontrar um meio para identificar com rapidez quaisquer vírus de varíola que pudessem surgir em populações de animais, agora que a doença for erradicada entre os humanos. Era um objetivo nobre e tinham respaldo da OMS, apesar das preocupações dos inspetores em relação aos protocolos de segurança das salas de varíola. Como faltavam poucos meses para o laboratório de Birmingham ser fechado, os temores dos inspetores não justificavam um fechamento prematuro ou uma obra cara para readaptar as instalações. A doença de Jeannette Parker, de início desprezada e considerada uma infecção branda, chamou a atenção dos médicos 15 dias depois de ter se manifestado. Àquela altura, a mulher já estava coberta de pústulas, e o diagnóstico possível voltou-se para a varíola. Parker foi posta em isolamento, e amostras de líquidos foram extraídas para análise. Numa ironia que não passou despercebida ao professor Bedson, a experiência de sua equipe na identificação dos vírus da varíola foi muito útil no momento de confirmação do diagnóstico. Mas os temores de Bedson se confirmaram e Parker foi transferida para um hospital especializado. 2 semanas depois, em 6 de setembro, o estado de Parker ainda era grave, e o professor Bedson foi encontrado pela esposa morto em sua residência,
tendo cortado a própria garganta. Em 11 de setembro de 1978, Janet Parker morreu em consequência da doença. O destino de Janet Parker foi o de centenas de milhões antes dela. Ela havia sido infectada por uma cepa de varíola conhecida como Abid, em alusão ao nome de uma criança paquistanesa de 3 anos que sucumbira à doença há 8 anos antes, pouco depois do início da campanha intensiva de erradicação da varíola da OMS no Paquistão. No século XVI, a varíola tinha se tornado uma doença mortal. Em quase todo o mundo, em grande parte devido à tendência dos europeus de explorarem e colonizarem terras distantes. No século XVIII, à medida que as populações humanas cresceram e ganharam mobilidade, a varíola se espalhou e passou a ser uma das principais causas de morte ao redor do mundo, matando até 400 mil europeus por ano, inclusive cerca de uma entre cada 10 crianças. Com o advento da variolação, uma predecessora grosseira e arriscada da vacinação, que envolvia a infecção intencional de pessoas saudáveis com fluidos das vítimas de varíola, a taxa de mortalidade da doença se reduziu na segunda metade do século XVIII. Em 1796, a descoberta da vacinação com o uso da varíola bovina trouxe mais alívio. Na década de 1950, a varíola havia sido praticamente eliminada dos países industrializados, mas ainda existiam cerca de 50 milhões de casos anuais no mundo inteiro, resultando em mais de 2 milhões de mortes por ano. Embora a varíola tivesse deixado de assolar os países do mundo industrializado, o domínio tirânico de muitos outros micróbios se estendeu pela primeira década do século XX. As doenças infecciosas eram de longe as formas de doença mais comuns e sua propagação passou a ser auxiliada por nossos hábitos sociais e pelo costume de explorar outras civilizações. A população humana, que crescia exponencialmente, ocasionou o aumento da densidade populacional dos lugares, facilitando o trabalho dos micro-organismos que precisavam saltar de pessoa para continuar seu ciclo de vida. Nos Estados Unidos, as 3 maiores causas de morte em 1900 não eram doença cardíaca, câncer e derrame, como hoje, mas sim doenças infecciosas, causadas por micróbios transmitidos entre pessoas. Dentre elas, a pneumonia, a tuberculose e a diarreia infecciosa, que ceifavam a vida de 1/3 das pessoas. Até então considerada a principal causa de mortalidade, a pneumonia começa com uma tosse e desce até os pulmões, comprometendo a respiração e provocando febre. Mais um quadro sintomático do que uma doença com causa única, essa condição deve sua existência a um amplo espectro de micro-organismos, de vírus minúsculos, passando por bactérias e fungos, até parasitas. Protozoários, nome que significa animais mais antigos. A diarreia infecciosa também pode ser atribuída a diferentes variedades de micróbios. Suas apresentações incluem o cólera,
causado por uma bactéria, a disenteria, que se deve geralmente à ameba, e a giardíase, também causada por um parasita. O terceiro grande assassino, a tuberculose, afeta os pulmões da mesma forma que a pneumonia, mas sua origem é mais específica. Trata-se de uma infecção por uma pequena seleção de bactérias pertencentes ao gênero Mycobacterium. Toda uma série de outras doenças infecciosas também deixaram sua marca literal e figurativa em nossa espécie: pólio, febre tifoide, sarampo, sífilis, difteria, escarlatina, coqueluche e diferentes formas de gripe, entre muitas outras. No início do século XX, a poliomielite, causada por um vírus que infecta o sistema nervoso central e destrói nervos que controlam os movimentos, paralisava centenas de milhares de crianças por ano nos países industrializados. Dizem que a sífilis, uma doença bacteriana transmitida sexualmente, atingiu 15% da população da Europa em alguma fase da vida. O sarampo matava cerca de 1 milhão de pessoas ao ano. A difteria, quem se lembra dessa? Costumava matar 15.000 crianças por ano somente nos Estados Unidos. Já a gripe matou, nos 2 anos após a Primeira Guerra Mundial, de 5 a 10 vezes mais vítimas que a própria guerra. Não é surpresa que essas pragas tivessem uma grande influência sobre a expectativa de vida. Em 1900, a expectativa de vida média em todo o planeta era de apenas 31 anos. Viver num país desenvolvido melhorava a perspectiva, mas para pouco menos de 50 anos. Na maior parte de nossa história evolutiva, nós, os seres humanos, conseguíamos viver até 20 ou 30 anos, embora a expectativa de vida média fosse bem menor. Em um só século, e em grande parte graças aos progressos de uma só década, a revolução dos antibióticos da década de 1940. Nossa expectativa média de vida dobrou. Em 2005, o ser humano comum podia esperar viver até os 66 anos, com aqueles nos países mais ricos alcançando, em média, a idade avançada de 80 anos. Essas cifras são altamente influenciadas pelas chances de sobrevivência na infância. Em 1900, quando até 3 em cada 10 crianças morriam antes dos 5 anos, a expectativa média de vida era substancialmente menor. Se na virada do século seguinte as taxas de mortalidade infantil tivessem se mantido como em 1900, mais de 500.000 de crianças americanas teriam morrido antes de completar um ano. Em vez disso, cerca de 28.000 morreram. Permitir que a grande maioria das crianças passem ilesas por seus 5 primeiros anos possibilita que quase todas prossigam e cheguem à velhice, o que aumenta a expectativa de vida. Embora os efeitos estejam longe de ser plenamente sentidos em grande parte dos países em desenvolvimento, enquanto espécie fomos capazes de
avançar muito rumo à derrota de nossos mais antigos e maiores inimigos, os patógenos, ou seja, os micro-organismos que causam doenças. Eles se desenvolvem nas condições insalubres criadas pelos seres humanos que vivem em aglomerados urbanos. Quanto mais superpovoado o ambiente, mais fácil se torna a vida dos patógenos. Ao migrarmos, damos a eles acesso a ainda mais seres humanos, e assim, mais oportunidades de procriarem, sofrerem mutações e evoluírem. Muitas das doenças infecciosas com que lutamos nos últimos séculos surgiram depois que os primeiros humanos deixaram a África e fixaram residência ao redor do mundo. O domínio mundial dos patógenos refletiu o nosso próprio, e poucas espécies têm companheiros tão fiéis quanto os agentes infecciosos que nos seguem. Para a maioria das pessoas que moram nos países desenvolvidos, a questão das doenças infecciosas está confinada ao passado. Quase tudo que restou de milhares de anos de combate mortal contra os micróbios são lembranças das picadas de nossas imunizações na infância, a gotinha da vacina contra a pólio. Para muitas crianças e adolescentes de hoje, o fardo da história é ainda mais leve, já que não apenas as próprias doenças, mas mesmo algumas vacinações antes rotineiras, como a temida BCG para a tuberculose, já não são mais necessárias. As inovações médicas e as medidas de saúde pública, sobretudo as do final do século XIX e início do século XX, fizeram uma diferença profunda para a vida humana. 4 acontecimentos, em particular, fizeram com que deixássemos de ser uma sociedade de 2 gerações e passássemos a conviver com 4, ou até 5, gerações durante a vida. O primeiro e mais antigo dele surgiu graças a Edward Jenner e uma vaca chamada Blossom, a vacinação. Jenner sabia que as leiteiras estavam protegidas da varíola por terem sido infectadas pela varíola bovina, que era bem mais branda que a humana. Ele então achou que o pus das pústulas de uma leiteira poderia transmitir aquela proteção se fosse injetado em outra pessoa. Sua primeira cobaia foi um menino de 8 anos chamado James Phipps, filho do jardineiro de Jenner. Depois de inocular a variante bovina em Phipps, Jenner tentou infectá-lo 2 vezes, injetando nele pus de uma infecção de varíola real. O menino estava totalmente imunizado desde a varíola em 1796, passando, no século XIX, pela raiva, pela febre tifoide, pelo cólera e a peste, e, a partir de 1900, por dezenas de outras doenças infecciosas. A vacinação não apenas protegeu milhões da morte, como também chegou a eliminar alguns patógenos em países inteiros e a erradicar outros completamente. Graças à vacinação, não precisamos depender apenas do nosso sistema imunológico para nos defender dos patógenos. Em vez de termos que adquirir defesas naturais contra doenças, contornamos esse processo usando o
Intelecto para oferecer ao sistema imunológico advertências sobre o que ele poderia encontrar pela frente. Sem vacinação, a invasão de um novo patógeno provoca doença e, possivelmente, a morte. Nosso sistema imunológico, além de enfrentar os micróbios invasores, é responsável por produzir as moléculas conhecidas como anticorpos. Se a pessoa sobrevive, esses anticorpos formam uma equipe especializada de espiões que patrulham o corpo à procura daquele micro-organismo específico. Eles continuam lá bem depois de a doença ter sido vencida, sempre prontos a informar ao sistema imunológico se houver uma nova invasão do mesmo agente infeccioso. A próxima vez que esse micróbio for encontrado, o sistema imunológico já estará preparado e, dessa forma, vai evitar que a doença se instale. A vacinação imita esse processo natural, ensinando o sistema imunológico a reconhecer um patógeno específico. Em vez de ter que sofrer a doença para adquirir imunidade, só precisamos tolerar a injeção, ou a gotinha, de uma variedade morta, enfraquecida ou parcial do patógeno. Embora sejamos poupados da enfermidade, ainda assim nosso sistema imunológico reage à vacina, produzindo anticorpos que ajudam o corpo a resistir à doença se o mesmo patógeno tentar nos atacar para valer. Programas amplos de vacinação visam imunizar o rebanho numa proporção suficientemente grande para que as doenças infecto-contagiosas não continuem mais se espalhando. Graças a eles, muitas doenças infecciosas foram eliminadas quase por completo em países desenvolvidos e a varíola, foi totalmente erradicada. A erradicação dessa doença, além de reduzir sua incidência de 50 milhões de casos anuais no mundo inteiro para zero em pouco mais de uma década, poupou aos governos bilhões em recursos no custo direto da vacinação e em cuidados médicos, bem como nos custos indiretos da doença. Para a sociedade, os Estados Unidos, que contribuíram com uma quantia imensa de dinheiro para a erradicação global, recupera seu investimento a cada 26 dias. Em custos poupados. Programas de vacinação governamentais para uma dezena de outras doenças infecciosas diminuíram substancialmente o número de casos, reduzindo o sofrimento e poupando vidas e dinheiro. Hoje a maioria dos países desenvolvidos promove programas de vacinação contra cerca de 10 doenças infecciosas, algumas das quais a Organização Mundial da Saúde pretende alcançar a eliminação regional ou a erradicação global. Esses programas tiveram um efeito dramático na incidência dessas doenças. Antes do início do Programa de Erradicação Mundial da Polio em 1988, o vírus afetava 350 mil pessoas ao ano. Em 2012, a doença se restringiu a apenas 223 casos em somente 3 países. Em 25 anos, cerca de 500 mil de mortes foram evitadas e 10 milhões de crianças que teriam ficado paralisadas estão livres para caminhar e correr.
O mesmo ocorre com o sarampo e a rubéola. Numa só década, a vacinação contra essas doenças impediu 10 milhões de mortes no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, assim como na maior parte do mundo desenvolvido, a incidência de 9 grandes doenças infantis se reduziu em 99% com a vacinação. Além disso, para cada 1.000 bebês nascidos vivos em 1950, cerca de 40 morreriam antes do primeiro aniversário. Em 2005, essa cifra se reduziu para apenas 4. A vacinação é tão bem-sucedida que só os mais velhos conseguem se lembrar do medo e da dor causados por essas doenças mortais. Agora estamos livres delas. Após o desenvolvimento das primeiras vacinas, veio a segunda grande inovação na saúde, a prática médica higiênica. Ainda hoje enfrentamos a pressão de melhorar as condições de higiene hospitalar, mas em comparação com os padrões do final do século XIX, os hospitais modernos são templos da limpeza. Imagine enfermarias lotadas de doentes e moribundos, feridas expostas em putrefação, jalecos cobertos de sangue e sujeira de anos de cirurgias. Para que limpar, se a opinião corrente considerava que as infecções eram causadas pela exposição ao ar ruim ou miasma, não pelos germes. Acreditava-se que essa névoa tóxica se originava na matéria em decomposição ou na água poluída. Portanto, era uma força intangível, para além do controle de médicos e enfermeiros. Os micro-organismos haviam sido descobertos 150 anos antes, mas a correlação entre eles e as doenças não tinha sido estabelecida. Acreditava-se que o miasma não podia ser transmitido por contato físico, e assim as infecções eram espalhadas justamente pelas pessoas que deveriam curá-las. Os hospitais eram uma novidade. Haviam surgido da ascensão da assistência médica pública e de um desejo de garantir o acesso das massas à medicina moderna. Apesar das boas intenções, eram incubadoras imundas de doenças, e quem os frequentava arriscava a vida. As mulheres foram as que mais sofreram com a proliferação dos hospitais, já que os riscos do parto, ao invés de diminuírem, aumentaram. Na década de 1840, até 32% das mulheres que davam à luz em hospitais acabavam morrendo. Os médicos, todos homens, atribuíam as mortes a qualquer coisa, de trauma emocional à falta de higiene do intestino. A verdadeira causa dessa taxa de mortalidade horrivelmente alta seria enfim desvendada por um jovem obstetra húngaro chamado Ignaz Semmelweis. No hospital onde Semmelweis trabalhava, o Hospital Geral de Viena, as mulheres em trabalho de parto recebiam 2 tipos diferentes de cuidado em dias alternados. Num dia, eram atendidas por médicos, no outro, por parteiras. Dia sim, dia não. Ao chegar no trabalho, Semmelweis avistava mulheres dando à luz na rua, diante do hospital.
Sempre era no dia em que as mulheres seriam recebidas por médicos. Como sabiam que suas chances de sobrevivência seriam menores na mão dos médicos, elas preferiam tentar esperar até o dia seguinte. A febre puerperal, que causava a maioria das mortes, espreitava na clínica dos médicos. Assim, elas aguardavam, no frio, sentindo dores, na esperança de que seu bebê adiasse sua vinda ao mundo até depois da meia-noite. Ser admitido na clínica controlada por parteiras era, em termos relativos, muito mais seguro. Sob cuidados das parteiras, a taxa de mortalidade materna devido à febre puerperal ficava entre 2% e 8%, bem menor do que as que sucumbiam sob cuidados dos médicos. Apesar de seu cargo subalterno, Semmelweis pôs-se a procurar diferenças entre as duas clínicas que pudessem explicar a divergência na taxa de mortalidade. Primeiro ele achou que a superlotação e o clima da enfermaria pudessem ser os culpados, mas não conseguiu encontrar indícios que provassem essa teoria. Então, em 1847, um amigo próximo e colega médico, Jacob Koletzscher, morreu depois de ser acidentalmente cortado pelo bisturi de um estudante durante uma autópsia. A causa da morte, febre puerperal. Após a morte de Koletzscher, Semmelweis teve um vislumbre. Eram os médicos que estavam espalhando a doença entre as mulheres na enfermaria. As parteiras, por outro lado, não. E ele sabia por quê. Durante o trabalho de parto de suas pacientes, os médicos passavam o tempo no necrotério, ensinando estudantes de medicina por meio de observações em cadáveres humanos. De algum modo, pensou, eles estavam levando a morte das salas de autópsia para a maternidade. As parteiras nunca tocavam em cadáveres, e as pacientes que morriam em suas enfermarias eram provavelmente aquelas cujo sangramento pós-natal exigirá a presença de um médico. Semmelweis não tinha noção exata de como a morte vinha passando do necrotério para a sala de parto, mas teve uma ideia para detê-la. Os médicos costumavam se lavar com uma solução de hipoclorito de cálcio para se livrar do fedor de carne podre. Semmelweis raciocinou que, se essa substância conseguia remover o cheiro, talvez pudesse remover o vetor da morte também. Ele então instituiu uma política segundo a qual os médicos deveriam lavar as mãos com hipoclorito de cálcio entre as autópsias e os exames dos pacientes. Após um mês, a taxa de mortalidade na clínica médica havia despencado, igualando-se à da clínica das parteiras. Apesar dos resultados substanciais que alcançou em Viena e, mais tarde, em 2 hospitais na Hungria, Semmelweis foi ridicularizado e ignorado por seus contemporâneos. A rigidez e o fedor do jaleco de um cirurgião eram considerados marcas de sua experiência e de seus conhecimentos. Os médicos são cavalheiros, e as mãos de um cavalheiro são limpas, declarou um importante obstetra da época,
enquanto continuava infectando e matando dezenas de mulheres por mês. A simples ideia de que eles pudessem ser responsáveis por levar aos seus pacientes a morte, e não a vida, gerou forte indignação, e Semmelweis foi expulso da comunidade médica. Já as mulheres ainda continuariam arriscando a vida no parto por décadas, pagando o preço pela arrogância dos médicos. 20 anos depois, o cientista francês Louis Pasteur desenvolveu a teoria dos germes como causadores das doenças, não os miasmas. Em 1884, a teoria de Pasteur foi provada pelos experimentos aprimorados do médico alemão vencedor do Prêmio Nobel, Robert Koch. Àquela altura, Semmelweis já havia morrido. Obcecado com a febre puerperal, cheio de raiva e desespero, ele atacou a comunidade médica, defendendo suas teorias e acusando seus contemporâneos de serem assassinos irresponsáveis. Foi então atraído a um asilo psiquiátrico, sob o pretexto de uma visita, e forçado a beber óleo de rícino e espancado pelos guardas. 2 semanas depois, morreu de uma febre. Provavelmente devido à infecção de suas feridas. Mesmo assim, a teoria dos germes foi a revolução que deu às observações políticas de Semmelweis uma explicação científica. Logo a asepsia das mãos foi adotada por cirurgiões em toda a Europa, e as práticas higiênicas se tornaram norma após o trabalho do cirurgião britânico Joseph Lister. Na década de 1860, Lister leu sobre o trabalho de Pasteur com micróbios e alimentos e decidiu experimentar soluções químicas em feridas para reduzir o risco de gangrena e septicemia. Usou ácido fênico, conhecido por impedir o apodrecimento da madeira, para lavar seus instrumentos, embeber os curativos e até limpar as feridas durante a cirurgia. Assim como Semmelweis, Lister também alcançou uma grande queda na taxa de mortalidade. Se antes 45% de seus pacientes cirúrgicos morriam, agora o uso pioneiro da ácido fênico reduzir a mortalidade em 2/3, para cerca de 15%. Ao trabalho de Semmelweis e Lister na prática médica e higiênica, seguiu-se uma terceira inovação no âmbito da saúde pública que impediu que milhões adoecessem. Como ainda hoje acontece em muitos países em desenvolvimento. As doenças transmitidas pela água constituíam um grande risco à saúde no Ocidente antes do século XX. As forças sinistras e miasmáticas continuavam em funcionamento, poluindo rios, poços e bombas de água. Em agosto de 1854, os moradores do bairro londrino de Sorro começaram a adoecer. Eles apresentavam diarreia, mas não como eu ou você a conhecemos. Tratava-se de uma matéria branca e aquosa, que parecia não ter fim. Cada pessoa infectada podia excretar até 20 litros por dia, e tudo isso era despejado nas fossas entre as casas apertadas. A doença era o cólera e matava as centenas. O Dr. John Snow,
um médico britânico, cético quanto à teoria do miasma, passará alguns anos buscando uma explicação alternativa. De epidemias anteriores, começara a suspeitar de que o cólera fosse transmitido pela água. Esse último surto no Sorro lhe deu a oportunidade de testar sua teoria. Entrevistando moradores do bairro, ele mapeou os casos de cólera e mortes, buscando o que teriam em comum. Snow percebeu que todas as vítimas haviam bebido da água da mesma bomba na Broad Street, agora Broadwick Street, bem no centro da epidemia. Mesmo mortes que ocorreram longe dali puderam ser ligadas à bomba de Broad Street, já que o cólera fora levado e transmitido pelas pessoas infectadas lá. Havia apenas uma anomalia: monges de um mosteiro que pegavam água proveniente da mesma bomba não tinham sido infectados. Só que não era a fé que os protegia, mas seu hábito de beber a água somente após a terem transformado em cerveja. Snow estava à procura de padrões, pontos em comum entre aqueles que tinham adoecido, motivos pelos quais outros haviam escapado, vínculos que explicassem a aparição da doença fora de seu epicentro na Broad Street. Seu estudo usou lógica e indícios materiais para compreender a epidemia e identificar sua origem, eliminando pistas falsas e explicando as anomalias. Seu trabalho levou à desativação da bomba de Broad Street e à descoberta subsequente de que uma fossa próxima havia transbordado e estava contaminando o suprimento de água. Foi o primeiro estudo epidemiológico da história, ou seja, ele usou a distribuição e os padrões de uma doença para entender sua origem. John Snow então usou cloro para desinfetar o suprimento de água da bomba de Broad Street, e seus métodos de cloração foram rapidamente aplicados em outras partes. No fim do século XIX, o saneamento da água já era um hábito generalizado. Com o desenrolar do século XX, essas três inovações no campo da saúde pública foram ficando mais sofisticadas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, mais 5 doenças já podiam ser evitadas pela vacinação, elevando o total a 10 técnicas de higiene médica foram adotadas internacionalmente, e a cloração se tornou um processo padrão nas estações de tratamento de água. A quarta e última inovação que poria fim ao domínio dos micróbios nos países desenvolvidos foi o resultado do trabalho duro e da boa sorte de um punhado de homens. O primeiro deles, o biólogo escocês Sir Alexander Fleming, ficou famoso pela descoberta supostamente acidental da penicilina em seu laboratório no Hospital St. Mary's, em Londres. Na verdade, ele já vinha buscando compostos químicos antibacterianos havia anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele tratara soldados feridos no fronte ocidental na França, apenas para ver muitos deles morrerem de sepse. Quando a guerra chegou ao fim e Fleming retornou ao Reino Unido, imbuiu-se da missão de melhorar os curativos de ácido fênico introduzidos por Lister. Logo ele descobriu um antisséptico natural presente no muco nasal, que chamou de lisozima.
Mas, assim como o ácido fênico, a lisozima não era capaz de penetrar a superfície das feridas, de modo que as infecções profundas acabavam inflamando. Alguns anos depois, em 1928, Fleming estava investigando estafilococos, bactérias responsáveis por furúnculos e inflamação de garganta, quando notou algo estranho em uma de suas placas de Petri. Ele estivera de férias e havia retornado a uma bancada de laboratório desarrumada, repleta de culturas bacterianas velhas, muitas das quais já tinham sido tomadas por fungos. Ao examiná-las, no entanto, reparou numa em particular, em volta de um pedaço tomado pelo fungo Penicillium. Havia um claro anel, completamente livre das colônias de estafilococos que cobriam o restante da placa. Fleming percebeu o que isso significava. O fungo havia liberado um suco que matara as bactérias ao seu redor. Esse suco era a penicilina. Embora o aparecimento do Penicillium não tenha sido intencional, o reconhecimento de sua importância potencial por Fleming não foi nada acidental. Isso iniciou um processo de experimentação e descoberta que abarcaria 2 continentes e 20 anos, causando uma revolução na medicina. Em 1939, uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford liderada pelo farmacologista Howard Florey achou que poderia empregar a penicilina de um modo mais produtivo. Fleming enfrentará algumas dificuldades para cultivar quantidades significativas do fungo e extrair a penicilina por ele produzida. Mas a equipe de Florey obteve sucesso ao isolar quantidades pequenas de antibiótico líquido. Em 1944, com o apoio financeiro do War Production Board dos Estados Unidos, a penicilina foi produzida em quantidade suficiente para atender aos soldados que retornavam da invasão do dia D da Europa. O sonho de Sir Alexander Fleming de derrotar as infecções dos feridos na guerra se realizou, e no ano seguinte ele, Florey e mais um membro da equipe de Oxford, Sir Ernest Boristein, receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Mais de 20 variedades de antibióticos foram desenvolvidas, cada uma atacando um ponto fraco diferente das bactérias e oferecendo ao nosso sistema imunológico um reforço quando somos dominados pela infecção. Antes de 1944, até arranhões e escoriações podiam significar uma chance assustadoramente alta de morte por infecção. Em 1940, um policial britânico de Oxford City chamado Albert Alexander foi arranhado por um espinho de rosa. Seu rosto ficou tão gravemente infeccionado que tiveram que remover seu olho. Ele estava à beira da morte, quando Ethel, esposa de Howard Florey, que era médica, persuadiu-o marido de que o agente Alexander deveria se tornar o primeiro receptor da penicilina. 24 horas depois da injeção de uma quantidade minúscula de penicilina, a febre do policial baixou e ele começou a se recuperar. Mas o
milagre não perduraria. Alguns dias após o início do tratamento, no entanto, o estoque de penicilina acabou. Florey vinha tentando extrair penicilina da urina do paciente para continuar o tratamento, mas, no quinto dia, ele morreu. Hoje, é impensável morrer em decorrência de um arranhão ou abscesso, e com frequência tomamos antibióticos sem nos darmos conta de que eles são capazes de salvar a nossa vida. As cirurgias também representariam um risco enorme. Não fosse o escudo protetor dos antibióticos ministrados antes da primeira incisão. Nossa vida no século XXI é uma espécie de cessar-fogo estéril. As infecções são mantidas à distância com a ajuda de vacinas, antibióticos, do saneamento da água e da prática médica higiênica. Já não somos ameaçados por surtos agudos e perigosos de doenças infecciosas. Em seu lugar, os últimos 60 anos testemunharam a ascensão de uma série de doenças que antes eram raras. Essas doenças crônicas do século XXI se tornaram algo tão comum que as aceitamos como parte normal da vida. Mas e se, no fim das contas, não forem normais? Olhando para os amigos e familiares à sua volta, você não verá mais varíola, sarampo nem pólio. Você pode pensar que somos mesmo muito sortudos, saudáveis hoje. Mas olhe outra vez e talvez enxergue as coisas de um modo diferente. Pode ser que você veja sua filha espirrando muito na primavera, com olhos vermelhos e irritados por causa da febre do feno. Ou pense em sua cunhada, que tem que tomar insulina injetável várias vezes ao dia para tratar sua diabetes tipo 1. Pode ser que tenha medo de que sua esposa acabe numa cadeira de rodas com esclerose múltipla, como aconteceu com a tia dela. Ou que tenha ouvido falar no filhinho de seu dentista, que berra, se sacode e não faz contato visual agora que tem autismo. Pode ficar impaciente com sua mãe que fica tão ansiosa que não consegue fazer as compras. Pode estar procurando um sabão em pó que não piora a irritação na pele do seu filho. Talvez sua prima seja aquela pessoa esquisita no jantar que não pode comer trigo porque lhe dá diarreia. Seu vizinho pode ter ficado inconsciente enquanto procurava o antialérgico depois de comer nozes acidentalmente. Você pode ter perdido a batalha para manter o peso que as revistas de beleza e seu médico afirmam ser o ideal. Esses problemas, alergias, doenças autoimunes, problemas digestivos, problemas de saúde mental e obesidade são o novo normal. Vejamos as alergias. Talvez não haja nada de alarmante na febre do feno de sua filha, já que 20% de suas amigas também ficam fungando e espirrando o verão inteiro. Você não se surpreende com a irritação na pele de seu filho. Porque um dentre cada 5 dos seus colegas de classe tem eczema também. Choque anafilático de seu vizinho, por mais terrível, é tão comum que todos os
Alimentos que podem conter nozes precisam trazer uma advertência na embalagem. Mas você já se perguntou por que um dentre cada 5 amiguinhos de seus filhos precisa estar sempre com a bombinha a postos para o caso de sofrer um ataque de asma? Respirar é algo fundamental, mas, não fossem os medicamentos, milhões de crianças estariam enfrentando dificuldades para não perder o fôlego. E por que uma dentre cada 15 crianças é alérgica a ao menos um tipo de alimento? Será que isso é normal? As alergias afetam quase metade das pessoas nos países desenvolvidos. As vítimas, submissas, continuam tomando seus anti-histamínicos, evitam passar a mão no gato e checam as listas de ingredientes de tudo que compram. Já estão habituadas a fazer o necessário para impedir que seu sistema imunológico reaja de maneira exacerbada às substâncias mais inócuas e onipresentes: pólen, poeira, pelo de bichos de estimação, leite, ovos, nozes, e assim por diante. Essas substâncias são tratadas pelo corpo como se fossem germes que precisassem ser atacados e expulsos. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1930, a asma era uma doença rara, afetando talvez uma criança em cada escola. Na década de 1980, sua prevalência disparou, e uma criança em cada turma era afetada. Mais ou menos na última década, o aumento se estabilizou, mas acabou deixando um quarto das crianças com asma. O mesmo vale para as outras alergias. A alergia a nozes, por exemplo, triplicou em apenas 10 anos no fim do século passado e depois voltou a dobrar nos 5 anos que se seguiram. Irritações na pele e a febre do feno também eram raros, e agora são considerados fatos da vida. Isso não é normal. E as doenças autoimunes? A dependência à insulina de sua cunhada é bem comum, pois a diabetes tipo 1 afeta cerca de 4 dentre cada 1.000 pessoas hoje em dia. A esclerose múltipla destruiu os nervos da tia da sua esposa. E ainda existe a artrite reumatoide, que destrói articulações, a doença celíaca, que ataca o intestino, a miosite, que quebra as fibras musculares, o lúpus, que desmantela células em seu núcleo, e mais cerca de 80 outros distúrbios desse tipo. A semelhança das alergias, o sistema imunológico se descontrola, atacando não apenas os germes que trazem doenças, mas as células do próprio corpo. Você pode se surpreender ao descobrir que as doenças autoimunes afetam quase 10% da população nos países desenvolvidos. Como a diabetes tipo 1 é inconfundível, trata-se de um ótimo exemplo, uma vez que os registros são relativamente confiáveis. Tipo 1 é a versão da diabetes que costuma aparecer cedo, em geral nos anos de adolescência. Ela ataca as células do pâncreas e impede a produção do hormônio insulina. Na diabetes tipo 2, a insulina continua a ser produzida, mas como o corpo se tornou menos
Sensível a esse hormônio, ele já não funciona tão bem. Sem insulina, o corpo não consegue converter e armazenar a glicose presente no sangue, dos simples açúcares dos doces e sobremesas aos carboidratos das massas e do pão. Ela se acumula e logo se torna tóxica, fazendo com que o infeliz adolescente sinta uma sede tremenda e a necessidade constante de urinar. O paciente enfraquece e, semanas ou meses depois, a morte se segue, com frequência por insuficiência renal, a não ser que passe a receber injeções de insulina. Uma doença muito grave, não é? Felizmente, em comparação com a maioria das doenças, a diabetes é de fácil diagnóstico e sempre foi. Hoje em dia, uma rápida análise do teor de glicose no sangue após jejum costuma revelar a doença, mas mesmo 100 anos atrás esse diagnóstico não era difícil para um médico dedicado. Isto porque o teste da doença envolvia provar um pouco da urina do paciente. Se estivesse doce, era sinal de que havia tanta glicose no sangue que ela havia sido expelida na urina pelos rins. Embora sem dúvida mais casos passassem despercebidos no passado do que nos dias de hoje, muitos tenham ficado sem registro. Nossa compreensão da prevalência da diabetes tipo 1 ao longo do tempo é um indicador confiável de quanto o status das doenças autoimunes mudou. Cerca de 1 em cada 250 pessoas no Ocidente tem que desempenhar a função do próprio pâncreas, calculando quanta insulina precisa injetar para armazenar a glicose que consumiu. O extraordinário é que essa alta prevalência é uma novidade. A diabetes tipo 1 quase não existia no século XIX. Os registros do Hospital Geral de Massachusetts nos Estados Unidos, mantidos durante 75 anos até 1898, contém apenas 21 casos de diabetes diagnosticados na infância dentre quase 500.000 pacientes. Tampouco se trata de falha de diagnóstico. O teste do gosto da urina, a rápida perda de peso e o desenlace inevitavelmente fatal tornavam fácil reconhecer a doença mesmo naquela época. Depois que registros formais foram estabelecidos pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a prevalência da diabetes tipo 1 pôde começar a ser rastreada. Cerca de 1 ou 2 crianças em cada 5.000 eram afetadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Escandinávia. A própria guerra nada alterou, mas não muito tempo depois algo mudou e os casos começaram a aumentar. Em 1973, a diabetes era 6 ou 7 vezes mais comum do que havia sido nos anos 1930. Na década de 1980, o número se estabilizou e atingiu a prevalência de hoje, cerca de 1 em cada 250 pessoas. O aumento dos casos de diabetes é acompanhado pelo aumento de outros distúrbios autoimunes. A esclerose múltipla destruiu o sistema nervoso de 2 vezes mais pessoas na virada do milênio do que 2 décadas antes. A doença celíaca, em que a ingestão de trigo induz o corpo a atacar as células do intestino
É 30 ou 40 vezes mais comum agora do que na década de 1950. O lúpus, a doença inflamatória intestinal e a artrite reumatoide também vem crescendo. Isso não é normal. E quanto à nossa batalha coletiva contra o excesso de peso? É muito provável que eu esteja certa em supor que você luta contra a balança, já que metade da população no mundo ocidental está acima do peso ou obesa. É espantoso pensar que, hoje, ter um peso saudável o coloca entre uma minoria. Ser gordo se tornou tão típico que existem até programas de televisão fazendo da perda de peso um jogo. Em termos estatísticos, o sobrepeso é a realidade para a maioria das pessoas. Mas não era assim antigamente. Olhando as fotografias em preto e branco de homens e mulheres magrelas dos anos 1930 ou 1940 curtindo o calor de short e traje de banho, essas pessoas saudáveis até parecem desnutridas, com as costelas proeminentes e a barriga lisinha. Porém não era o caso. Elas simplesmente não tinham que carregar nossa bagagem moderna. No início do século XX, o peso humano era tão uniforme que poucos pensavam em manter registros. No entanto, em decorrência do aumento súbito do peso na década de 1950, no epicentro da epidemia da obesidade, os Estados Unidos, o governo começou a coletar dados. Na primeira pesquisa nacional, feita no início da década de 1960, 13% dos adultos já eram obesos. Ou seja, seu índice de massa corporal, peso em quilogramas dividido pela altura em metros quadrados, estava acima de 30. Outros 30% estavam com excesso de peso, IMC entre 25 e 30. Em 1999, a proporção de adultos americanos obesos mais do que dobrara, passando para 30%, e muitos adultos que antes eram saudáveis haviam ganhado alguns quilos, mantendo a categoria daqueles com excesso de peso em rechonchudos 34%. Trata-se de um total de 64% de pessoas com excesso de peso ou obesas. O Reino Unido seguiu o mesmo padrão, com uma pequena defasagem. Em 1966, apenas 1,5% da população adulta era obesa e 11% estavam com excesso de peso. Em 1999, 24% eram obesos e 43% estavam com excesso de peso, o que dá 67% de pessoas mais pesadas do que deveriam. A obesidade não envolve somente excesso de peso. Trata-se de uma condição que pode levar a diabetes tipo 2, a doença cardíaca e até a certos tipos de câncer. Distúrbios incrivelmente comuns. Você não precisa que eu lhe diga que isso não é normal. Problemas no estômago também estão aumentando. Sua prima pode estar constrangida por tentar uma dieta livre de glúten, mas é possível que ela não seja a única mesa que sofre de síndrome do intestino irritável, que afeta até 15% da população.
O nome sugere um nível pequeno de desconforto e esconde o terrível impacto desse distúrbio na qualidade de vida de suas vítimas. A proximidade de um sanitário se torna prioridade para a maioria delas, deixando em segundo lugar atividades mais significativas. Por outro lado, para o resto dos pacientes, a presença de um sanitário é quase dispensável, tornando inútil qualquer ocupação que não a tentativa de alívio do cólon. Doenças intestinais inflamatórias como a doença de Crohn e a colite ulcerativa também estão em alta, deixando os casos mais graves com o intestino tão danificado que precisa ser substituído por uma bolsa de colostomia fora do corpo. Isso definitivamente não é normal. E, por fim, chegamos às questões de saúde mental. O filho autista do seu dentista tem mais companhia do que nunca, já que uma em cada 68 crianças, mais um em cada 42 meninos, se encontram em alguma posição no espectro autista. No início da década de 1940, o autismo era tão raro que nem sequer tinha nome. Mesmo na época em que começaram os registros, em 2000, não chegava a atingir metade do número de pessoas que atinge atualmente. É verdade que ao menos alguns desses casos extras se devem à maior consciência sobre o autismo. E talvez alguns casos de diagnóstico exagerado, mas a maioria dos especialistas concorda que o aumento da prevalência do autismo é genuíno, algo mudou. Transtorno de déficit de atenção, síndrome de Tourette e transtorno obsessivo compulsivo também estão aumentando, junto com distúrbios de depressão e ansiedade. Esse aumento no sofrimento mental não é normal. Só que esses distúrbios são agora tão normais que você pode nem saber que se trata de doenças novas, raramente enfrentadas por nossos bisavós e seus antepassados. Mesmo os médicos não costumam conhecer a história dos distúrbios que tratam, já que sua formação médica se baseou no contexto das experiências dos médicos atuais, assim como o aumento dos casos de apendicite. Uma mudança esquecida pelos médicos de hoje, o mais importante para quem está na linha de frente da saúde são os pacientes sob sua responsabilidade. Os tratamentos disponíveis. Entender a prevalência da doença não é responsabilidade deles, de modo que essas mudanças não lhes parecem de grande importância. No século XXI, nossa vida é diferente graças às 4 inovações de saúde pública dos séculos XIX e XX, de modo que as nossas doenças são diferentes também. Mas as doenças de hoje não são simplesmente outra camada de má saúde que estava oculta sob a prevalência das doenças infecciosas, mais um conjunto alternativo de distúrbios, criado pelo modo como levamos a vida agora. A esta altura você deve estar se perguntando como essas doenças poderiam ter algo em comum, já que parecem um grupo tão heterogêneo. Do espirro e coceira das alergias à autodestruição da autoimunidade, à miséria metabólica da obesidade,
a humilhação dos transtornos digestivos e o estigma dos distúrbios de saúde mentais. É como se o nosso corpo, na ausência das doenças infecciosas, tivesse se voltado contra ele mesmo. Poderíamos aceitar nosso novo destino e ficar gratos por, ao menos, estarmos livres da tirania dos patógenos. Ou poderíamos nos perguntar o que mudou. Será que existe algum vínculo entre distúrbios que parecem não ter qualquer relação entre si, como obesidade e alergias, síndrome do intestino irritável e autismo? Será que a passagem das doenças infecciosas para esse novo conjunto de doenças indica que nosso corpo precisa de infecções para permanecer em equilíbrio? Ou será que a correlação entre o declínio das doenças infecciosas e o aumento das doenças crônicas apenas aponta para uma causa mais profunda? Resta-nos uma grande questão. Por que essas doenças do século XXI estão ocorrendo? Atualmente, está na moda procurar na genética a origem das doenças. O Projeto Genoma Humano revelou uma série de genes que, ao sofrerem mutação, podem resultar em patologias. Algumas mutações garantem doenças. Uma mudança no código do gene HTT do cromossomo 4, por exemplo, sempre resultará na doença de Huntington. Outras mutações só aumentam as chances. Erros de grafia nos genes BRCA1 e BRCA2 aumentam o risco de câncer do seio. Há uma chance de 8 em 10 na vida de uma mulher, por exemplo. Apesar de estarmos na era do genoma, não podemos culpar apenas nosso DNA pelo aumento das doenças modernas. Pode haver uma versão de um gene que torna seu possuidor, digamos, mais passível de ficar obeso. No entanto, não é possível que essa variante de gene se tornasse dramaticamente comum na população como um todo no período de um século. A evolução humana não acontece com essa rapidez. Além disso, variantes de genes só se tornam mais comuns através da seleção natural se forem benéficas ou se seus efeitos negativos forem suprimidos. Asma, diabetes, obesidade e autismo trazem poucas vantagens para suas vítimas. Depois de excluir a genética como a causa desse aumento, nossa próxima pergunta deve ser: será que algo em nosso ambiente mudou? Assim como a altura de uma pessoa resulta não apenas de seus genes, mas do ambiente. Nutrição, exercícios físicos, estilo de vida, e assim por diante, o mesmo ocorre com o risco de doenças. É neste ponto que as coisas se complicam, já que tantos aspectos da nossa vida mudaram nos últimos 100 anos que apontar quais são causas e quais são meras correlações exige uma paciente avaliação científica. Para a obesidade e as doenças afins, as mudanças na forma como comemos são evidentes, mas ainda não está claro como isso afeta a prevalência de outras doenças do século XXI. As doenças em questão oferecem poucas pistas sobre uma mesma origem.
Será que as mesmas mudanças que levaram à obesidade poderiam gerar alergias? Existe alguma causa em comum aos distúrbios de saúde mental, como autismo e transtorno obsessivo-compulsivo, e aos distúrbios do intestino, como a síndrome do intestino irritável? Apesar das disparidades, dois tópicos emergem. O primeiro, claramente, associando alergias e doenças autoimunes, é o sistema imunológico. Estamos em busca de um culpado que possa interferir na capacidade do sistema imunológico de avaliar nosso nível de ameaça corporal, tornando comuns as reações exageradas. O segundo tópico, com frequência oculto por trás de sintomas socialmente mais aceitáveis, é a disfunção intestinal. Para algumas doenças modernas, o vínculo está claro: a síndrome do intestino irritável e a doença inflamatória intestinal têm distúrbios intestinais no núcleo de seus sintomas. No entanto, para outras, embora seja menos evidente, a conexão continua existindo. Pacientes autistas têm diarreia crônica, depressão e síndrome do intestino irritável andam juntas, e a obesidade tem sua origem no que passa pelo intestino. Você também pode achar que esses dois tópicos, o intestino e o sistema imunológico, não estão relacionados, mas um exame mais profundo da anatomia do intestino nos oferece mais uma pista. Quando falamos sobre o sistema imunológico, a maioria das pessoas pensa nos glóbulos brancos e nas glândulas linfáticas. Mas não é só isso. Na verdade, o intestino humano tem mais células imunes do que o resto do corpo inteiro. Cerca de 60% do tecido do sistema imunológico se localizam em torno dos intestinos, particularmente ao longo da seção final do intestino delgado, do seco e apêndice adentro. Costumamos achar fácil pensar na pele como a barreira entre nós e o mundo exterior, mas para cada centímetro quadrado de pele, você tem 2 metros quadrados de intestino. Embora esteja dentro, o intestino tem uma só camada de células entre o que é essencialmente o mundo exterior e o sangue. A vigilância imunológica ao longo dos intestinos, portanto, é essencial. Cada molécula e célula que passa por lá precisa ser avaliada e posta em quarentena caso necessário. Embora a ameaça de doenças infecciosas tenha praticamente desaparecido, nosso sistema imunológico continua sob ataque. Por quê? Vejamos a técnica usada pelo Dr. John Snow durante o surto de cólera no Sorro em 1854. A epidemiologia. Desde que Snow aplicou pela primeira vez a lógica e os indícios para desvendar o mistério da origem da cólera, a epidemiologia se tornou uma das bases da pesquisa médica. A coisa não poderia ser mais simples. Fazemos 3 perguntas. 1. Onde essas doenças estão ocorrendo? 2. Quem elas estão afetando? E 3. Quando se tornaram um problema?
As respostas oferecem as pistas que podem nos ajudar a responder a nossa pergunta principal. Por que as doenças do século XXI estão acontecendo? O mapa dos casos de cólera que John Snow produziu em resposta à primeira pergunta revelou o epicentro da cólera, a bomba de água de Broad Street. Não é preciso ser um grande detetive para ver que a obesidade, o autismo, as alergias e a autoimunidade começaram no mundo ocidental. Stig Benmark, professor de cirurgia do University College de Londres, situa o epicentro da obesidade e das doenças relacionadas a ela nos estados do sul dos Estados Unidos. Estados como Alabama, Louisiana e Mississippi têm a maior incidência de obesidade e doenças crônicas nos Estados Unidos e no mundo, diz ele. Essas doenças se espalharam pelo mundo num padrão semelhante a um tsunami. Para o oeste até a Nova Zelândia e a Austrália, para o norte até o Canadá, para o leste até a Europa Ocidental e o mundo árabe, e para o sul particularmente até o Brasil. A observação de Benmark se estende às outras doenças do século XXI. Alergias, doenças autoimunes, transtornos mentais, e assim por diante, todas nascidas no Ocidente. Claro que a geografia por si só não explica o aumento em sua prevalência, simplesmente oferece pistas sobre outros fatores correlacionados e, com sorte, sua causa. A correlação mais clara dessa topografia particular da doença é a riqueza. Muitos indícios apontam para uma relação entre doenças crônicas e abundância de comparações em grande escala do Produto Nacional Bruto, PNB, de países inteiros a contrastes entre grupos socioeconômicos vivendo numa mesma área. Em 1990, a população da Alemanha forneceu um experimento natural sobre o impacto da prosperidade sobre a prevalência de alergias. Depois de 4 décadas de separação, as Alemanhas Oriental e Ocidental se reunificaram após a queda do Muro de Berlim. Esses dois estados tinham muito em comum, compartilhavam a mesma terra e o mesmo clima, e sua população era composta dos mesmos grupos étnicos. Mas enquanto os habitantes Alemanha Ocidental haviam prosperado, acabando por alcançar e acompanhar os progressos econômicos do mundo ocidental, os alemães orientais haviam permanecido num estado de animação suspensa desde a Segunda Guerra Mundial e eram bem mais pobres que seus vizinhos. Essa diferença de riqueza estava de algum modo relacionada com uma diferença em seu estado de saúde. Um estudo de médicos do Hospital Infantil da Universidade de Munique constatou que as crianças da Alemanha Ocidental, mais rica, tinham uma tendência 2 vezes maior a alergias, e 3 vezes maior a sofrerem de febre do feno. Esse padrão se repete para muitas doenças alérgicas e autoimunes. Crianças americanas que vivem na pobreza são historicamente menos passíveis de sofrerem de alergias alimentares e asma que seus colegas mais abastados. As
Crianças de famílias privilegiadas na Alemanha, segundo a instrução e a profissão dos pais, tendem bem mais a sofrer de irritações de pele do que aquelas de ambientes menos privilegiados. Crianças de lares pobres na Irlanda do Norte não têm a mesma tendência a desenvolver diabetes tipo 1. No Canadá, a doença também ainda não se sabe ao certo por que as mulheres são mais afetadas. Qualquer que seja o motivo, o viés feminino nessas pestes modernas enfatiza o papel subjacente do sistema imunológico em seu desenvolvimento. As doenças do século XXI não estão ligadas à velhice nem são doenças geneticamente herdadas. São doenças dos jovens, dos privilegiados, daqueles com maior força imunológica, sobretudo mulheres. Chegamos à pergunta final de nosso mistério epidemiológico. Quando? Certamente, essa é a pergunta mais importante. Venho me referindo à epidemia moderna das doenças do século XXI. No entanto, suas raízes não estão neste jovem século, mas no anterior. O século XX trouxe algumas das maiores inovações e descobertas da história. Mas, no decorrer de seus 100 anos, após a quase eliminação de doenças infecciosas graves no mundo desenvolvido, surgiu um novo grupo de doenças que, antes muito raras, tornaram-se notadamente comuns. Entre os vários acontecimentos do século passado está a mudança, ou o conjunto de mudanças, que causou esse aumento. Apontar o momento exato em que esse aumento começou pode nos oferecer a pista mais valiosa quanto a sua origem. Você já deve ter uma ideia. Nos Estados Unidos, um forte aumento nos casos de diabetes tipo 1 começou em meados do século. Análises de dados de recrutas na Dinamarca e na Suíça situam-no no início da década de 1950, nos Países Baixos, no final da década de 1950, e na ligeiramente menos desenvolvida Sardenha, na década de 1960. Aumento na prevalência de asma e irritações de pele começaram no fim dos anos 1940 e início dos 1950, e aumentos da doença de Crohn e esclerose múltipla ocorreram nos anos 1950. A tendência à obesidade começou a ser registrada em larga escala na década de 1960, tornando difícil apontar o início da epidemia como a vemos hoje. No entanto, alguns especialistas apontam o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 como um ponto de virada provável. Um forte aumento nos casos de obesidade ocorreu na década de 1980. Mas sua origem certamente foi antes. De forma semelhante, o número de crianças diagnosticadas com autismo a cada ano não era registrado até o final da década de 1990, mas o distúrbio foi descrito pela primeira vez em meados da década de 1940. Alguma mudança ocorreu na metade do século passado. Talvez mais de uma.
E pode ser que esse processo tenha continuado nas décadas subsequentes. Desde então, espalhou-se pelo mundo, envolvendo cada vez mais países. Conforme os anos foram passando, para encontrar a causa de nossas doenças do século XXI, precisamos examinar as mudanças que aconteceram em uma década extraordinária, a de 1940. Ao perguntar: o que? Onde? Quem? É? Quando? Constatamos 4 fatos. Primeiro, as doenças do século XXI costumam surgir no intestino e estão associadas ao sistema imunológico. Segundo, elas atacam os jovens, com frequência crianças, adolescentes e jovens adultos. Muitas afetam mais mulheres do que homens. Terceiro, essas doenças ocorrem no Ocidente, mas estão aumentando nos países em desenvolvimento à medida que se modernizam. Quarto, a ascensão começou nos países ricos na década de 1940, os países em desenvolvimento vieram em seguida. Assim estamos de volta à grande pergunta: por que as doenças do século XXI se disseminaram? O que em nossa vida abundante, ocidental e moderna está nos deixando cronicamente doentes? Tanto como indivíduos quanto na sociedade como um todo, passamos do frugal ao exagero, do tradicional ao progressivo, da escassez ao excesso de luxo, da assistência médica precária aos serviços médicos de excelência, de uma incipiente a uma próspera indústria farmacêutica, da vida ativa à sedentária, do provinciano ao globalizado, do fazer é consertar para o reformar é substituir, do decoro à desinibição. Em meio a essas mudanças, e para responder ao nosso mistério 100 trilhões de evidências minúsculas nos aguardam.